Olá! Hoje nós vamos abordar intoxicação por paracetamol dentro do contexto da biotransformação na farmacocinética e mostrar a importância de se conhecer os processos de metabolismo dos fármacos e suas intoxicações. Nós já abordamos em vídeos nesse canal sobre as reações adversas, efeitos colaterais e agora nós vamos ver, e usando aí o paracetamol como exemplo, da intoxicação dos medicamentos. E nós vamos abordar a biotransformação hepática. A gente sabe que desde a sua introdução clínica em 1955, o paracetamol, também conhecido como acetamifeno e também como N-acetil-P-aminoferol, é um dos medicamentos antipiréticos e analgésicos mais utilizados do mundo. E olha, o paracetamol está presente em centenas de medicamentos de venda livre, presente ali nas composições ali do medicamento, como Tocilax, né? Nós temos Resfenol, Resfedril, esses medicamentos, seja ele de referência similar, assim como Naldecon, como Resfenol, Tocilax e entre outros. E por isso que é importante abordar esse tema da intoxicação. A gente sabe que a eficácia do paracetamol é comprovada e também o seu perfil de segurança, mas vamos observar aqui algumas situações importantíssimas que levam à intoxicação por esse medicamento. Então vamos ao caso para a gente entender melhor nesse processo, que é um caso clínico de um jovem que acabou se intoxicando por paracetamol. E vamos a um caso para que a gente possa entender melhor esse processo de intoxicação pelo paracetamol. Um adolescente com 17 anos de idade e histórico de depressão foi encontrado por seus responsáveis em seu quarto ao lado de uma caixa de paracetamol vazia. O adolescente apresentava náuseas, vômitos, sonolência e desorientação mental. Ele foi levado à emergência hospitalar. Então vamos lá. Olha que interessante. Alguns exames foram realizados e apresentaram os seguintes resultados. Se você pode observar aí, a gente tem as alterações dos exames que a gente pode comparar aí com seus valores de referência, como glicose, que está 50 mg por décimo de litro, a gente olhando aí o valor de referência, ela está um pouco abaixo. O mesmo caso acontece com a bilirrubina total, de 4, que aí nós temos os valores de referência, para que a gente possa se identificar aí as alterações. E aí, se a gente olhar as transaminases específicas aí do fígado, nós temos a aspartatoaminotransferase, que é o AST, o resultado está de 50 unidades por litro, aí nós temos o valor de referência que é 32, um pouco elevado, mas a alaminotransferase, a ALT, está 130 e o valor de referência é até 33. O tempo de protrombina aí, maior que 120 segundos, e aí a gente tem os valores de referência, já identificando aí alterações importantes em enzimas que vão ser extremamente importantes para dar o diagnóstico da intoxicação. Então vamos lá, seguindo aí o caso. Olha que interessante, a dosagem de paracetamol na corrente sanguínea também foi realizada e apresentou-se em 160 mg por décimo de litro. Presta atenção, de acordo com os níveis do fármaco no sangue e o tempo de exposição, o paciente foi diagnosticado com intoxicação por sobredosagem de paracetamol. No manejo do paciente, N-acetilcisteína foi administrado pela via intravenosa. E a gente vai ver essas ações, em que momento a N-acetilcisteína vai ser eficaz aí no processo de desintoxicação desse paciente, tudo bem? Mas antes disso, uma observação importante para a gente fazer: o paracetamol é biotransformado principalmente no fígado, por meio de conjugação com glucuronato e sulfato. O que isso quer dizer? Que o metabolismo do paracetamol acontece na fase 2 da biotransformação, tudo bem? Que nós temos a fase 1, que aí vai ter processos relacionados ao citocromo P450, oxidação, hidroxilação. Aí na fase 2 é conjugação. Se liga aí, para que você não possa vacilar em algum momento de alguma prova, tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir o nosso caso para que a gente possa entender melhor. Então vamos a esse processo de biotransformação propriamente dito, que acontece aí lá no fígado, nos hepatócitos, né? Então, veja a seguir como ocorre a biotransformação do paracetamol, lembrando
que o N-acetilcisteína é um análogo da glutationa. Vou já trazer essa informação para você interessante. Então vamos passo a passo desse processo. Aqui, ó, a biotransformação do paracetamol ocorre principalmente pela conjugação com os grupos glicuronato e sulfato. Quais são esses grupos? Aqui, ó, glicuronato, que no caso vai ser uma glicoronidação, que é a conjugação do glicuronato com o paracetamol. Você está vendo aqui o paracetamol em laranjinha. Então, você pode observar. E a sulfatação, que ocorre o paracetamol conjugando-se com o sulfato, e aí eu tenho um composto. Olha que interessante. Os produtos dessa reação são inativos e hidrofílicos. Olha que importância. Esse produto que gerou a partir da glicoronidação e sulfatação gerou o metabólito inativo, hidrossolúvel, pronto para ser excretado tranquilamente. Beleza? Isso é importante. Esse metabólito, a partir dessa conjugação, ele já vai ser excretado sem nenhuma atividade. Tranquilo? Vamos continuando aí. A gente pode ver aqui, ó, uma pequena parte. Agora eu quero que você se ligue nessa dica. Uma pequena parcela do fármaco, cerca de 10%, tudo bem? É oxidado pelo sistema citocromo P450. Aqui na conjugação, a gente tem 10% desse paracetamol sendo oxidado, gente, por enzimas do citocromo P450. E essa oxidação vai gerar um metabólito tóxico. Olha que interessante. Vamos ver isso. Então, olha aqui, uma pequena parcela do fármaco, cerca de 10%, é oxidado pelo sistema do citocromo P450, formando um metabólito altamente reativo, que é chamado de N-acetil-P-benzoquinona imina, que é um intermediário tóxico. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Após a ação de oxidação por enzimas do citocromo P450, eu tenho agora um metabólito reativo, né, altamente reativo e hepatotóxico. Tudo bem? Então vamos continuar para que a gente nunca mais esqueça desse detalhe. Mas olha que interessante. Esse N-acetil-P-benzoquinona imina reage com proteínas e ácidos nucleicos, ocasionando uma lesão e morte do hepatócito. Olha que interessante. Aqueles 10% que sofreu uma ação de oxidação, se transformando aí de paracetamol em um intermediário tóxico, ele vai causar dano, porque ele reage aí e causando aí ações dos ácidos nucleicos, lesando aí os hepatócitos, causando a morte, isso mesmo, causando a morte desses hepatócitos. Então, esse intermediário tóxico, ele é altamente reativo. Mas, contudo, olha que interessante, gente, contudo, para que fique bem claro isso na sua mente, contudo, em condições normais, esse metabólito reativo é rapidamente conjugado à glutationa presente nas células vivas e assim é inativado. Esses 10% que se tornou tóxico, ele sofre mais uma ação de conjugação pela glutationa, que transforma esse intermediário tóxico em um conjugado ácido mercaptúrico, ou seja, um metabólito totalmente inativo, hidrossolúvel e excretável. Isso em condições normais, gente. Você tomar a dose do paracetamol em doses normais. E quando é que eu tenho uma dose normal? Quando você toma até 4 gramas. Não esqueça disso. Até 4 gramas, meu amigo, você não vai ter uma intoxicação. É claro que nós temos pacientes suscetíveis à intoxicação por paracetamol até em doses normais. Quem são esses? Aqueles pacientes que já têm problemas hepáticos em produção dessa glutationa e pacientes que têm muita utilização do álcool. Então, o álcool sempre vai ser um preditor de uma intoxicação relacionada ao tal de paracetamol, tudo bem? Mas em condições normais, até 4 gramas você não vai ter esse intermediário tóxico fazendo ação, agindo ali, reagindo com ácido nucleico
e ocasionando a morte de hepatócito. Mas o que acontece é que acima de 4 gramas nós temos uma quantidade específica dessa glutationa. Tudo bem? Uma quantidade de glutationa. E quando o excesso desse paracetamol você toma acima das doses recomendadas, você tem um excesso dessa porcentagem, que é 10% do total do paracetamol, que vai ser muito mais do que eu tenho desse conjugado aqui, que é a glutationa. Então o que acontece? Se eu tenho mais paracetamol e uma quantidade específica, de glutationa, eu tenho um excedente aí desse intermediário tóxico, e aí eu teria aí, claro, um intermediário que vai causar uma morte celular, por conta da quantidade específica de glutationa. Aí que entra a tal de N-acetilcisteína, lembra? E o que é o N-acetilcisteína? Só para que você nunca mais esqueça. Lembrando, o N-acetilcisteína é um análogo de glutationa. Análogo. Então, quando eu administro a N-acetilcisteína, eu favoreço o aumento desse conjugado importantíssimo para a inativação desse intermediário tóxico. Então, o que é a N-acetilcisteína como antídoto do paracetamol? É um análogo que aumenta essa glutationa. E é claro, se eu tiver, é um exemplo, se eu tiver 10 paracetamol, esse intermediário tóxico de paracetamol, e 10 glutationa, é claro que todos esses 10 intermediários tóxicos vão ser excretados normalmente, vão ser biotransformados nesse conjugado aí de mercaptúrico. Mas se eu tiver 20 moléculas, é um exemplo, tudo bem? 20 moléculas desse intermediário tóxico, e se eu tiver só 10 de glutationa, que é em níveis normais, eu vou ter aí um excedente de paracetamol tóxico, ou seja, desse intermediário tóxico, de 10. E é claro que aí esses 10 vão ficar aí causando a morte de células hepáticas. Tudo bem? Então espero que você tenha entendido, porque a partir de agora a gente vai entender o que é essa intoxicação hepática, o que é esse problema relacionado ao paracetamol diretamente no fígado, após essa ação desse intermediário tóxico que causa a morte dessas células hepáticas. Então, espero que você tenha entendido, e agora a gente vai ver o que acontece após essa intoxicação, o que acontece com essa morte celular, quais os sintomas, como que você observa isso e quais os exames que são feitos para identificar a intoxicação por paracetamol já que a gente tem